Vamos seguir vendo então, pessoal, os requisitos do mandado de segurança. Vimos a subsidiariedade e a ilegalidade ou abusividade do ato que é contestado. Vamos agora tratar do terceiro desses requisitos, que é a autoridade pública ou particular delegatário. É o seguinte, o mandado de segurança, ele é uma ação constitucional, um remédio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa, dos jurisdicionados de modo geral, para uma proteção em favor do Estado, em contraposição à força do Estado. Então, um sujeito passivo, a ilegalidade, a abusividade, veja, a abusividade. Nós vimos que a abusividade e desvio de poder são espécies de ilegalidade. Isso decorre de uma função pública. Isso decorre de uma ideia de uma prerrogativa, de soberania, do exercício de um poder. Então, nós estamos falando de um ato que é praticado ou por uma autoridade pública, ou mesmo por um particular, mas que não exerça uma função de um particular, que exerça uma função em delegação de poder do Estado. Porque a grande questão, mais uma vez eu digo, do mandado de segurança é uma proteção dos jurisdicionados em relação à força do Estado. E essa força do Estado, em um Estado de direito, em um Estado democrático de direito, a força do Estado não pode ser praticada de modo abusivo, de modo ilegal. Então, nós já mencionamos o artigo 5º, inciso 69, quando fala ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Nós já mencionamos o artigo 1º da Lei do Mandado de Segurança, que é a Lei 12.016 de 2009, que também na parte final diz: sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for, e sejam quais forem as funções que exerça. Complementando a análise dessa previsão, nós temos o parágrafo 1º desse artigo 1º. Então, artigo 1º, parágrafo 1º da Lei do Mandado de Segurança, artigo 1º, parágrafo 1º da Lei do Mandado de Segurança, que vai prever lá, equiparam-se às autoridades, autoridade pública, para os efeitos desta lei, os representantes ou os órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais, pessoa física, como se chama em geral, as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. Então essa é a parte que mais nos interessa aqui. Seja qual for a natureza da pessoa, partido político, entidade autárquica, pessoa jurídica, pessoa natural. O que importa é que seja um agente delegatário. Alguém que esteja exercendo uma função que é uma função pública por delegação do Estado. O Estado delegou a função. Só que quem está exercendo a função pública não é o Estado ou um agente do Estado. É um particular. E como é que um particular exerce uma função pública? Direito administrativo de novo, né, senhores? Mediante delegação ou concessão. Por delegação, como gênero aqui. Então, quando um particular, em delegação de uma função pública, atua com ilegalidade ou abusividade, cabe mandado de segurança.
porque o mandato de segurança é um remédio para proteger as pessoas, lato sensu, qualquer modalidade de pessoa, em favor da abusividade de um poder inerente ao Estado. Claro que o Estado atua imbuído desse poder, e um particular, quando exerce função pública, pode também atuar de modo ilegal / abusivo. E cabe mandato de segurança também nessa situação. Ok? Então tá aí em complementação ao que já vinha trazendo aí os dispositivos que eu lhes apresentei. O artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, o artigo 1º caput, agora com o parágrafo 1º da Lei do Mandado de Segurança. Está visto aí, então, o terceiro requisito. Quarto requisito: direito líquido e certo. Também aparece essa expressão tanto no texto constitucional quanto no artigo 1º da Lei do MS. Direito líquido e certo. Bom, primeira consideração. Essa é uma expressão que já está enraizada, ela é muito comum no tráfico jurídico, você escuta ela a todo tempo, mas ela tecnicamente está equivocada, né? Não há dúvida, a doutrina não há dúvida em afirmar isso. Não é para você deixar de usar, eu sempre falo isso com vocês, né? Nós temos que botar um filtro auricular. A gente escuta uma coisa e entende outra. Não é o direito que é líquido e certo. Na verdade, o que há aqui é uma impropriedade técnica. São os fatos que são líquidos e certos. O direito é sempre líquido e certo. O direito está previsto. São os fatos que podem vir a ser provados. São os fatos que devem ser provados em juízo e podem ser líquidos e certo ou não. Líquido e certo, senhores, é uma expressão para demonstrar que é óbvio, lulante, que está claro, que consegue ser facilmente percebido. Então, na verdade, essa expressão direito líquido e certo significa dizer que você consegue comprovar de plano o direito que você alega ter. E essa ideia de comprovação de plano está associada à prova. Você comprova por meio de prova. E você comprova o quê? Você utiliza a prova para demonstrar em juízo o quê? A ocorrência dos fatos. São os fatos que devem ser demonstrados em juízo. Então são os fatos que, tecnicamente, precisamente, devem ser líquidos e certos. Mas não vamos ser também aqui ficar de tecnicismo. Essa expressão direito líquido e certo significa, no fringir dos ovos, objetivamente, que as alegações de fato que o impetrante do mandado de segurança alega, que ele consegue demonstrá-la logo de plano com a petição inicial. Porque aí nós vamos, nesse requisito aqui do mandato de segurança, nós temos algumas considerações para fazer, porque ele se comunica, e por isso que eu deixei ele para o final, ele se comunica com o próprio procedimento do mandado de segurança. Nós veremos que o procedimento do mandato de segurança, ele é um procedimento efetivo. Ele é um procedimento que se pretende ser efetivo. E uma das razões da efetividade do procedimento do mandato de segurança é que ele não admite dilação probatória. Eu costumo dizer que o procedimento do mandato de segurança é um procedimento tiro curto. É prova de 100 metros. Fala um, fala outro, o juiz julga. Então, resumidamente, o impetrante oferece a petição inicial, a autoridade coatora se manifesta, e depois eu vou especificar isso. A autoridade coatora se manifesta, o Ministério Público se pronuncia e o juiz julga. Não há espaço no procedimento para uma dilação probatória. Por exemplo, marcar uma audiência para ouvir uma testemunha. Nem pensar. Inimaginável. Designação de uma perícia. Nem pensar. Inimaginável. Mas, professor, então quais provas que se pode cogitar nesse procedimento? Somente prova documental. Então, direito líquido e certo significa que as provas devem ser todas elas trazidas pelo autor na petição inicial. E são provas essas documentais.
É por isso que se diz que o mandado de segurança, desmarcou aqui, peraí, que o mandado de segurança é uma ação documental. O mandado de segurança é uma ação documental, porque ele exige prova documental pré-constituída. Prova documental pré-constituída. Por que pré-constituída? Porque você não pode constituir a prova no curso do procedimento. Você não vai ter oportunidade para isso. Então, daí você já consegue extrair, por essa característica do direito líquido e certo, essa exigência de que você tem que ter a demonstração de todos os fatos que você alega mediante documentação pré-constituída, fica muito claro a natureza facultativa do mandado de segurança. Porque você imagina, você quer demonstrar uma ilegalidade, uma abusividade, mas para demonstrar a ilegalidade é imprescindível ouvir uma testemunha. A via do mandado de segurança não é cabível. Se o mandado de segurança fosse obrigatório, você não teria acesso à justiça. Então, o mandado de segurança só pode ser facultativo, porque senão nós teríamos um desrespeito a uma garantia constitucional, que é o acesso à justiça. Então, isso faz, essa exigência do direito líquido e certo, exigência de prova documental pré-constituída, nós conseguimos extrair, portanto, a facultatividade do mandado de segurança. É dizer, o mandado de segurança somente é cabível para aqueles que consigam demonstrar de plano, com a petição inicial, por meio apenas de documentos, a ilegalidade ou a abusividade. Quem precisar de uma dilação probatória para demonstrar a ilegalidade ou a abusividade, não é que não pode ir a juízo. Não vai ter direito a esse procedimento do mandado de segurança. Vai ter que propor uma ação comum, pelo procedimento comum. Não tem direito a esse procedimento especial. Apenas isso. Ok? E a relação que eu falei, que esse requisito do direito líquido e certo tem com o procedimento, acho que eu já adiantei para vocês aqui, que é o fato de que no procedimento do mandado de segurança não se admite dilação probatória. Por isso que a prova deve ser pré-constituída e a prova deve ser toda ela juntada com a petição inicial pelo impetrante. Tá? Excepcionalmente, se admite a juntada da prova documental a posteriori. Mas não é assim a Bangu. Em casos específicos, na qual o impetrante alegue e comprove que o documento não está com ele, mas está com a administração pública, por isso que ele não juntou, e que ele solicitou acesso à documentação e não teve acesso. Isso está previsto no artigo 6º, salvo engano, no parágrafo 1º do artigo 6º, exatamente. Então, vou botar aqui, juntada posterior de documento excepcional. Artigo 6º, parágrafo 1º da Lei do Mandado de Segurança. No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público, ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou em poder de terceiro, o juiz ordenará preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem,
A ordem é a juntada do documento. O prazo de 10 dias. Então, nesse caso, nós temos uma hipótese excepcional em que o documento não virá com a petição inicial. Ok? Isso é uma exceção do requisito, tá, Júlia? O requisito é o direito líquido e certo. A exigência de que, junto com a petição inicial, venha toda a prova documental do impetrante, do autor do mandado de segurança. Excepcionalmente, pode vir prova documental posteriormente. E aí o artigo 6º, parágrafo 1º, prevê a hipótese quando o documento não está em posse do impetrante, está em posse da administração. E aí é claro, o cara não juntou porque não está com ele. E não juntou porque está em posse da administração. E aí ele prova isso. E aí o juiz manda a administração trazer. Tá? E aí falta agora o último dos requisitos, né? Que é o prazo decadencial de 120 dias. Como eu lhes dizia, esse prazo decadencial de 120 dias é o único desses 5 requisitos que não está no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. A subsidiariedade, que foi o primeiro dos requisitos que nós vimos, está lá nesse dispositivo da Constituição. A ilegalidade ou abusividade do ato está lá no artigo 5º, inciso 69. A qualidade do sujeito passivo, autoridade pública ou particular delegatário, está no dispositivo da Constitucional. E esse que nós acabamos de ver, direito líquido e certo, também está no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. Agora, o prazo decadencial de 120 dias, ou seja, a exigência de que o impetrante do mandado de segurança observe um prazo de 120 dias para manejar esse remédio constitucional, a Constituição passa ao largo. E a primeira questão que surge aqui é a seguinte: isso está onde, portanto? Antes de trazer a dúvida, isso está onde? Isso está no artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança. É o artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança que disciplina esse prazo. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Então, extinção do direito é prazo decadencial. Não se tem dúvida de que a natureza é de um prazo decadencial. Não se tem dúvida, como está ali, que o prazo conta a partir da ciência do ato. A dúvida que eu vou indagar aqui aos senhores, a questão mais delicada aqui, que envolve mais a doutrina do que a jurisprudência, como nós veremos, a dúvida é a seguinte: pode o legislador ordinário, porque está na lei isso, ao disciplinar uma garantia fundamental, restringir o alcance da garantia? Porque o legislador ordinário inseriu um requisito que não consta da Constituição. Esse prazo decadencial de 120 dias é um requisito que restringe o mandato de segurança. O cara não pode propor um mandato de segurança com 121 dias, nem com 125. Ele perdeu a via do mandato de segurança. E ele não perdeu o direito ao mandato de segurança por conta da Constituição Federal, mas por conta de uma lei. Pode o legislador reduzir o alcance de uma garantia fundamental, já que o Constituinte trouxe vários requisitos? Se o Constituinte quisesse, ele não teria colocado lá mais esse requisito de 120 dias? Será que o legislador, ou seja, o legislador, no artigo 23, ele apenas regulamentou de modo natural uma garantia fundamental, ou ele foi longe demais e disse mais do que ele poderia, colocou um requisito que é inconstitucional? Para a doutrina majoritaríssima vai afirmar que esse artigo 23 é inconstitucional. Por quê? Porque realmente a Constituição traz uma série de exigências e não traz essa exigência. De modo que para a Constituição
o fator tempo não pareceu ser algo relevante. E não pode o legislador ordinário restringir uma garantia fundamental de modo injustificado. Se ele tivesse ali explicando, por exemplo, o que é o particular delegatário, autoridade pública, a Constituição mencionou o que é autoridade pública, e aí o legislador vai ali regulamentar, a discussão é um pouco mais profunda. Agora, a Constituição não tendo falado nada, o legislador ordinário inovar, me parece realmente que pende para o lado da inconstitucionalidade. Acontece que a jurisprudência é toda no sentido da constitucionalidade, inclusive com súmula. A questão é súmulada no próprio STF. É a súmula 632 do STF. Tá? Súmula 632 do STF. E como eu lhes disse, esse prazo de 120 dias ele é contado da ciência do ato pelo impetrante. Não da prática do ato, mas da ciência do ato. Pode ser que entre a prática do ato e a ciência do ato tenha um intervalo de alguns dias. Conta-se da ciência do ato. Isso pode ser algo relevante para fins da propositura. Tá? Então, se essa ilegalidade, o impetrante teve ciência a partir de uma intimação, por exemplo, vai contar da intimação, né? Sempre da ciência do ato, ok? Então, com isso a gente encerra a análise dos requisitos